e um fiador. Você sabia disso? Sabe quem é esse advogado e fiador? É Jesus, exato. E já que estamos nesta época, nos lembramos de Jesus Cristo, de que Ele veio, e vamos nos lembrar do que é que de facto um dos maiores papéis que Jesus tem neste momento, e é promessa de Deus para nós. Ele é de facto o nosso advogado e fiador. A primeira coisa que eu quero dizer a vocês é o seguinte: muitas pessoas, mas muitas pessoas mesmo, têm medo de Deus. Um dos maiores medos que há no mundo nem é tanto o medo de morrer. Por incrível que pareça, uma grande parte das pessoas, até mesmo dentro das igrejas, têm medo de Deus. Foi assim que o medo começou. Foi assim que o medo entrou no mundo. Veja aí, Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 3. Versículo 8. Deus tinha dito a Adão que ele era livre para comer todo o fruto de toda a árvore do jardim. Mas que havia um fruto que, se ele comesse, ele morreria. E é interessante ver que Adão e Eva não tiveram medo da morte porque eles comeram o fruto. Porque eles sabiam que a consequência de comer o fruto era a morte. No entanto, eles não tiveram medo disso, eles desafiaram a morte. E hoje é engraçado que há muitas pessoas que não têm medo de morrer e que desafiam a morte todos os dias. Fazem autênticas loucuras, disparates. Mas é engraçado que essas mesmas pessoas têm medo de Deus. Têm medo de se aproximar de Deus, de conhecer Deus, têm medo daquilo que Deus fala, até porque muitas vezes a ideia que eles têm de Deus é errada. E a serpente lançou pensamentos na cabeça de Eva e de Adão que causaram não tanto medo da morte, mas medo de Deus. E olha que assim, depois de eles terem comido, olha o que aconteceu, versículo 8, Gênesis 3:8. Deus todos os dias falava com Adão ao virar do dia. E diz assim o versículo 8: E ouviram a voz do Senhor Deus, portanto eles ouviram os dois a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. E agora leiam todos comigo. E escondeu-se Adão e a sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Então o versículo 9, leio eu, diz assim: Chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: Onde estás? Porque Deus não estava, claro que Deus sabia onde é que ele estava, não é? Mas Deus não estava a encontrar o Adão. Onde estás? E ele disse: Ouvi a tua voz, olha o que é que Adão diz: Ouvi a tua voz soar no jardim e temi. Tive medo, porque estava nu e escondi-me. E disse Deus: Quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore que te ordenei que não comesses? Então olhe para mim, amados. O primeiro medo que apareceu na humanidade é o medo de Deus. As pessoas escondem-se de Deus. Porque as pessoas têm uma ideia errada de Deus. A maior parte das pessoas no mundo veem Deus como alguém injusto. Porque quando nós ouvimos dizer assim: como é que é possível Deus permitir estas coisas? Então eles acham que Deus é injusto. E hoje dentro das igrejas é a mesma coisa. Acontece a mesma coisa. Por exemplo, as pessoas têm medo da maldição. Hoje nós sabemos
e vocês conhecem até amigos vossos, que estão dentro de igrejas, de ministérios, mas vivem a toda a hora com medo da maldição. Porque se desobedecem ao homem de Deus podem ser amaldiçoados, porque se fazem uma coisa qualquer, metem o pé fora da cama, já ficam, corre-se o risco de Deus vir. E há pessoas, por exemplo, que, deixa-me lá dar o dízimo, senão este mês pode correr mal. Então as pessoas estão sempre com medo de qualquer coisa. Têm medo do quê? No fundo, têm medo de Deus. Diga comigo, oh glória. E eu pergunto a si e a mim e a nós todos: você tem medo de Deus? Devemos ter temor a Deus, respeito a Deus, mas medo de Deus não. Sabe porquê? Porque hoje nós vamos ver que Ele é o nosso melhor amigo. Ele é o melhor amigo que tu podes ter. Glória a Deus. Amém? E hoje vamos ver que Deus nos protege do próprio Deus. Deus nos protege do próprio Deus. Este é o absurdo da fé. Eu creio que nem Deus tem poder para me separar do amor de Deus. Porque nada me pode separar do amor de Cristo. Nem o próprio Deus tem poder para isso. E esta, hein? Nós sempre pensamos do diabo. O diabo não me pode separar do amor de Deus. E damos ao diabo tempo de antena demais, valor demais, porque ele não tem assim tanto poder. O diabo não tem tanto poder assim como as pessoas falam. Agora Deus sim, Deus tem todo o poder. Deus, se nos quiser esmagar todos hoje aqui, Ele esmaga-nos aqui em segundos. Ninguém mais sai daqui vivo hoje. Se Deus quisesse. Ele tem poder para isso. Ele tem poder para pôr e dispor, para dar e tirar. Ele tem poder para dar vida, para tirar vida. Ele tem poder para tudo. E é engraçado porque quando Deus jurou e falou as promessas a Abraão e à sua posteridade, ele teve que jurar por ele mesmo. Ele teve que fazer um juramento. Deus jurou por ele mesmo que cumpriria a promessa a Abraão e à sua posteridade, que é Cristo. Para quê? Porque é que ele teve que jurar? Para garantir a imutabilidade daquilo que ele prometeu, da promessa. Ele se interpôs com juramento, jurou por ele mesmo. Ele jurou por ele mesmo que aquilo que ele prometeu é para se cumprir. Então nem o próprio Deus pode descumprir o que ele prometeu. Deus não pode mais desprometer o que ele prometeu. É uma garantia. Por isso é que Cristo se tornou fiador. O que é uma fiança? É uma garantia de que a dívida será paga. E então ele é o nosso fiador, de que o próprio Deus nem sequer se pode levantar contra aqueles que são herdeiros da promessa. Glória a Deus. A cabeça de alguns está já assim. Mas eu acho fantástica esta promessa. Veja aí Hebreus capítulo 6. Hebreus 6. Isto nos dá uma segurança, irmãos, absolutamente tremenda. Porque não é só o diabo, é o próprio Deus. Ninguém nos pode separar do amor de Cristo. Glória a Deus. Ninguém. Hebreus capítulo 6, versículo 13. E diz assim: porque quando Deus fez a promessa a Abraão, como não tinha outro maior por quem jurasse, jurou por si mesmo. Jurou por si mesmo, dizendo: certamente abençoado
te abençoarei. Abençoando, te abençoarei. E multiplicando, te multiplicarei. E assim, esperando com paciência, alcançou a promessa. E a semana passada vimos, Abraão esperou com paciência a promessa. Mas cumpriu-se, glória a Deus. Porque os homens certamente juram por alguém superior a eles, e o juramento para confirmação é, para eles, o fim de toda a contenda. Pelo que, querendo Deus mostrar mais abundantemente a imutabilidade do seu conselho, porque não pode mudar a imutabilidade do seu conselho, aos herdeiros da promessa se interpôs com juramento. Glória a Deus. Então está jurado, Deus jurou ao próprio Deus que ele iria cumprir as promessas que fez a Abraão e à sua posteridade. Quem é a sua posteridade? É Cristo. Vimos isso logo na primeira lição desta série. Está lá, podem tomar notas em Gálatas, capítulo 3, versículo 16. Está lá a quem é que foi feita a promessa. E nós que somos herdeiros da promessa porque estamos em Cristo, glória a Deus, porque eu estou em Cristo, porque você está em Cristo, logo nos tornamos juntos com Cristo, herdeiros da promessa. E esta promessa hoje que estamos a falar é que o próprio Deus não pode mudar o que ele decretou. Por isso é que a palavra de Deus diz que a sua palavra está acima de Deus, do nome de Deus. A palavra de Deus é superior ao nome de Jesus. O nome de Jesus diz, todo joelho se dobra ao nome de Jesus. Mas o nome de Jesus é a palavra, porque só dizer assim, Jesus, Jesus, Jesus não quer dizer nada. A palavra do Senhor, que Jesus e a palavra é um só, a palavra do Senhor está acima do próprio Deus. Ele não pode mudar daquilo que ele decretou. Ele não pode mudar a promessa que ele fez a Abraão e à sua posteridade. E uma das coisas que ele prometeu é que ele seria nosso advogado e fiador. Glória a Deus. Assim como ele foi com Abraão. Abraão foi uma pessoa que Deus o abençoou tanto. Diz a Bíblia que ele morreu velho e farto de bons dias. Hoje as pessoas morrem novas e fartas de maus dias. Mas Deus quer reverter isso em nós. Na verdade, Deus quer trazer até nós abundância de dias e que dias sejam não só abundantes, mas que sejam aprazíveis. Não significa que não haja problemas, claro que vamos encontrar obstáculos e problemas e tribulações. Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu sou o vosso advogado. Eu sou o teu fiador. Eu sou o fiador e o advogado da tua alma. Glória a Deus. Aleluia. Eu acho isto absolutamente fantástico. Agora, sabe o que é que eu acho ainda mais fantástico? É que o livro mais antigo de todos, que é o livro de Jó, já naquele tempo, estamos a falar de milhares e milhares e milhares de anos atrás, em que havia pouca revelação desta graça maravilhosa de Deus, Jó teve a revelação de que Deus, para poder ajudá-lo, só Deus poderia ser constituído advogado para o defender contra o próprio Deus. Você diz assim, como é que é possível, pastor? É verdade, veja aí, Jó capítulo 16. Jó 16. Jó, todos nós sabemos que foi um homem que passou um mau momento. Foi um momento difícil. Jó perdeu os filhos, perdeu tudo o que tinha, só ficou ele e a esposa. E mesmo assim, ficou doente com cancro, com chagas malignas.
Mas não morreu porque Deus disse a Satanás que não podia tocar na vida dele. Isto é, não podia morrer. Ele não podia morrer. Entretanto, Jó tinha amigos. Quem é que está aqui que tem amigos também? E sabe, às vezes os nossos amigos, eu sei que eles têm boas intenções, mas por vezes os nossos amigos são como os amigos do Jó. Ainda nos condenam mais, carregam de condenação. E começam sempre com estas perguntas quando nós estamos a passar por situações. Ouça lá, você não tem nenhuma porta aberta? Nunca ouviu alguém dizer assim, você deve ter uma porta aberta, para isso estar a acontecer, ter uma porta aberta ao diabo ou qualquer coisa. O que é que você fez? Ou então uma janela, né? Se não é uma porta, é uma janela. Ou uma frincha, basta uma frincha. Olha aquela frinchazinha, entra ali o diabo. Então, o que é que acontece? Nós vivemos em constante condenação. Se calhar você não se apercebe. Eu falo por mim. Graças a Deus eu estou muito melhor em termos daquilo que eu vou dizer agora. Mas há uns anos atrás eu vivia sempre em condenação. Porque eu estava sempre a pensar assim. Estas coisas não me estão a correr bem. O que é que será que eu falhei? Alguma coisa eu fiz para estar a merecer isto. Só que eu não sabia muito bem o que é que eu fazia. Até que eu comecei-me a perceber que Deus não é o Deus de confusão. Ora, eu comecei a perceber que quando Deus quer falar connosco, e quando eu sei que falho, eu sei que falho. Agora, quando eu vejo e eu começo a questionar-me, onde é que eu falhei? Isto é confusão. Então Deus não está nisto, porque Ele não é Deus de confusão. Porque se eu não sei onde é que eu falhei, porque é que eu me vou materializar naquele pensamento? Mas a gente fica agarrado àquele pensamento. Ficamos agarrados e começa a surgir medo de Deus. Começamos a ter medo. Porque no fundo, nós temos medo do quê? Das consequências. Porque se isto não está a correr bem comigo hoje, eu já estou a apanhar de Deus. Ou então do diabo. E os amigos de Jó infernizaram a mente dele. Ora, Jó já tinha perdido tudo. Imagina um homem que perdeu os filhos todos. Morreram. Perdeu a riqueza toda que tinha. Ficou ele e a mulher, e mesmo assim a mulher, em vez de ajudá-lo, ainda dizia assim, olha, amaldiçoa o teu Deus. E ele teve que mandar calar a mulher. E os amigos ainda por cima, a infernizar-lhe a vida, o homem estava desesperado. Ele não tinha onde se agarrar. E a quem é que ele se agarrou? Àquele que nós todos também temos que nos agarrar, amados irmãos. Ao advogado da nossa vida. Ao fiador da nossa vida, que se chama Jesus Cristo, glória a Deus. Porque às vezes cá embaixo não encontramos nenhum homem nem nenhuma mulher que nos possa ajudar. Só Jesus. Só Jesus, amados. E olha o que ele diz aqui, Jó 16, até a partir do versículo 16, vamos ver um bocado aqui as lamentações dele. O meu rosto todo está descolado de chorar, descurado de chorar, avermelhado. E sobre as minhas pálpebras está a sombra da morte. Veja só a descrição como ele se sentia. Apesar de não haver violência nas minhas mãos e de ser pura a minha oração, olha, apesar das minhas mãos, ele tinha consciência assim, eu não fiz nada de errado. O que é que eu disse? 16. Estou sem óculos, espera aí. Tem que pôr os óculos. É que aquele 16 parecia o 18. Então, Jó 16. O meu rosto todo está descurado de chorar, e sobre as minhas pálpebras está a sombra da morte. Apesar de não haver violência nas minhas mãos, ele tinha consciência, mas eu não fiz mal nenhum. E o próprio Deus considerava o Jó, lá no capítulo 1, você pode ler, que era o homem mais justo à face da terra naquele tempo. Versículo 18. Ah, terra,
não cubras o meu sangue, e não haja lugar para o meu clamor. Eis que também agora está a minha testemunha no céu. Glória a Deus. Olha o que é que ele aqui começa a falar. Mas eu tenho uma testemunha no céu. Eu tenho uma testemunha no céu. Digam todos comigo, eu tenho uma testemunha no céu. Quem é que já foi aqui acusado injustamente? Toda a gente se levanta contra si. De repente parece que você sente o mundo está todo virado contra si. E falam coisas de si. E dizem que você roubou, que você fez isto, fez aquilo e outro. E você chega a uma altura que você, o melhor que tem que fazer, sabe qual é? É calar-se. Cala a boca. Porque eu tenho uma testemunha no céu que viu tudo. Ele sabe tudo. Ele sabe tudo. Ele sabe o que é que se passou. Eu tenho uma testemunha no céu e o meu fiador nas alturas. O meu advogado, o meu fiador está nas alturas. Amados irmãos, eu quero que vocês pensem que isto foi falado por um homem há milhares e milhares de anos atrás. Não havia evangelho, não havia Bíblia, não havia nada. E ele teve uma das maiores revelações da graça de Deus. Ainda dizem que Paulo é que é o autor da graça. As pessoas misturam tudo. Deus sempre foi um Deus de graça. Porque Jesus Cristo, ele antes da fundação do mundo, redimiu-nos a todos. Glória a Deus. Só que Jó, ele teve uma sombra, ele teve uma aparição, digamos assim, de uma revelação de algo absolutamente fantástico. Jó, por outras palavras, o que é que ele está a dizer assim? Eu não tenho ninguém para me ajudar. Não há ninguém na terra que me possa apoiar. Mas eu tenho uma testemunha no céu. E é como se ele estivesse a dizer assim: Deus, eu te constituo a ti como o meu advogado para me advogares perante ou contra ti. A favor de mim. Os irmãos estão-me a perceber? Quem é que está a chorar? Ai, é uma boneca. Irmãos, isto é de uma beleza, de uma revelação absolutamente fantástica. E ele diz: eis que também agora está a minha testemunha no céu, o meu fiador nas alturas. Os meus amigos são os que zombam de mim. Os meus olhos se desfazem em lágrimas diante de Deus. Ah, se alguém pudesse contender com Deus pelo homem. Ah, se alguém pudesse contender com Deus pelo homem, como o filho do homem pelo seu amigo. Irmãos, ele aqui tem revelação. Ele tem revelação desta graça. De que o único que podia advogar a causa dele era o próprio Deus. Então é como se Deus fosse advogar a causa dele diante de Deus para que cessasse aquela aflição na vida de Jó. E mais tarde, passado tantos anos, o apóstolo João e o apóstolo Paulo, eles têm a mesma revelação, mas eles explicam de uma maneira absolutamente linda. Porque esta revelação aumentou com a vinda de Cristo, quando Cristo esteve no meio deles. Quando o apóstolo João passeou, sentiu, tocou em Jesus, ouviu esta graça de Jesus, sabe o que é que aconteceu? João teve esta revelação absolutamente fantástica. Veja aí 1 de João capítulo 2. Primeira de João capítulo 2. E ele escreve assim: meus filhinhos, versículo 1 do capítulo 2, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. E se alguém pecar, digam todos comigo, temos
um advogado para com o Pai. Para com quem? Temos um advogado para se apresentar diante do Pai, para nos defender diante do Pai. Foi isto que Jó viu, foi isso que Jó pressentiu, foi isso que Jó teve essa revelação e essa oração de Jó, em que Jó diz assim: Senhor, tu és a minha testemunha aí, então agora vais-me ajudar a defender-me diante de ti mesmo. Porque tu passas a ser o meu advogado, o meu defensor. Porque aqui embaixo nesta terra não há ninguém que entenda o que eu estou a passar, não há ninguém que tenha capacidade de advogar aquilo que eu estou a sofrer nesta vida. Mas tu tens capacidade. Então eu constituo-te a ti o meu advogado, o meu defensor diante de ti mesmo. Glória a Deus. E João diz assim, olha o que é que João diz. Filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai. Quem é que é esse advogado? Digam todos comigo. Jesus Cristo, o justo. E agora ele diz assim o versículo 2. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Isto também é importante porque às vezes as pessoas, os cristãos, pensam que Deus só pensa neles. Ele é a propiciação por todos. Todos. Glória a Deus. Então nós temos um Deus que nos defende do próprio Deus. E por isso é que Paulo depois em Romanos diz esta espetacularidade. Veja aí Romanos capítulo 8. Veja aí Romanos 8. Romanos 8, versículo 31. Você talvez diga assim, então, mas pastor, será que Deus, como Pai, ele tem intenção de nos fazer mal? Não, Ele não tem intenção de nos fazer mal, mas são as nossas más obras que nos podem causar problemas. Mas o que é que aconteceu com Cristo, sendo Ele o nosso advogado? É que nem mesmo os nossos pecados têm mais poder para nos derrotar. Porquê? Porque Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Estando nós ainda mortos, Ele nos perdoou, nos vivificou diante de Deus. Glória a Deus. Isto é fantástico. E olha o que Paulo diz, versículo 31. Que diremos, pois, estas coisas? Digam todos comigo agora. Se Deus é por nós, quem será contra? Olha, para mim não fecha a Bíblia. Se Deus é por ti, eu pergunto a ti, quem é que poderá ser contra ti? Se eu disser o diabo pode ser contra ti? E Deus? Já começamos a balançar. Nunca ninguém, se calhar, você nunca ouviu uma pregação destas, se calhar, não sei. Nunca ninguém vos fez pensar assim. E Deus? Deus pode ser contra ti. Eu pergunto, Deus tem poder ou não tem para te resistir e para te reduzir a nada? Ele tem. Ele é Deus. Mas o nosso advogado, que foi e é a propiciação pelos nossos pecados, não só dos nossos, mas de todo o mundo. Uau! Estabeleceu uma fiança em que nem sequer o Deus que já jurou pela promessa, porque Deus jurou a Cristo. Então aquilo que Deus deu a Cristo, ninguém pode arrebatar das mãos dele. Somos ovelhas de quem? Do bom pastor, que é Cristo. Então Deus jurou, e esse juramento fez com que a promessa dele fosse imutável. Não pode mudar. Mesmo que Deus tenha vontade de reduzir a Carla em pó, não pode. Por causa da palavra dele. Uau! Oh, pastor, você está com uma grande lata, você está a pôr em xeque a Deus. Não, ele é que se pôs em xeque com a palavra dele. Não é? Eu só estou a dizer o que ele diz. Ele não pode, sabe porquê? Por vários motivos, não só por causa do juramento dele, mas na verdade sabe porquê? Sabe qual é o maior motivo que ele não pode? É porque ele te ama.
É o amor de Deus. O amor é que é imutável. O amor é que faz o juramento ser imutável. É o amor. Então eu quero dizer a vocês, por amor de Deus, não tenham mais medo de Deus. Respeitam-no, amem-no, adorem-no. Mas não tenhas medo dele e não te escondes dele como Adão escondeu-se dele. E que se falhares, é o que o João disse, filhinhos, se alguém pecar, não te escondas. Se alguém pecar, não fujas. Se alguém pecar, não te envergonhes. Se alguém pecar, vai ter com o teu advogado, porque ele vai pelejar o teu caso diante do Pai e ele te vai perdoar. Glória a Deus. Porquê? Porque ele não pode mais mudar a palavra dele, porque ele decidiu perdoar. Já estamos perdoados. Antes da fundação do mundo, já estamos perdoados. Glória a Deus. Aleluia! Uau! Isto é a liberdade do Evangelho, meus amados. É sairmos da pressão, da manipulação, do jugo que a religião quer impor nas pessoas. As pessoas estão debaixo de jugo, debaixo de medo, manipuladas por um pseudo-apóstolo, um pseudo-líder que acha que manda em toda a gente e que ele é Deus de toda a gente. Jesus é o meu advogado. Eu lembro-me, um dia, um desses líderes chegou ao pé de mim e dizia assim: olha, sabe uma coisa? Eu já lhe perdoei, mas Deus não. Que é a grande lata. Quando ele me disse aquilo, já sabia o que é a Bíblia diz, não é? Que é que eu disse? Eu falei para mim mesmo assim: glória a Deus, ainda bem que falas assim, porque eu sei que Deus já me perdoou, agora tu não. Mas Deus perdoou. Eles falam assim porque no fundo aqueles é que não perdoaram. Mas Deus perdoou-me. Deus me perdoou. E Deus te perdoou também, glória a Deus. Deus te perdoou também. Sabe porquê? Porque Ele é... Agora, olha aqui, versículo 31. Que diremos, pois, estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Olha aqui, aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou. Veja, eu vou dizer uma coisa, não quero que vocês interpretem mal e Deus sabe a intenção do meu coração. Mas Deus está de mãos atadas. Deus está, digamos assim, de mãos atadas. No quê? Porque Ele diz assim, aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com Ele todas as coisas? Não há hipótese. Deus está de mãos atadas com a sua palavra, com o seu juramento. E Ele diz que não poupou o seu filho. Também não vai poupar-nos a nós, no sentido de Ele poder nos abençoar com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Versículo 33, olha isto, é melhor que picanha. Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? Quem é que nos pode condenar? Nem o próprio Deus nos pode condenar, amados irmãos. Nem Deus nos pode mais condenar àqueles que estão em Cristo. É que Deus não pode ir contra a promessa, que Ele fez uma promessa a Abraão e à posteridade que é Cristo. E aqueles que estão em Cristo, não é? Miguel, já agora, desculpa lá. Vem aqui. Vou pedir aqui também à tua família, que vocês vivem lá em casa, estão juntos. Pois. Pronto, Abraão, vem cá, Abraão. Ficas aqui no meio e ali eu assim. Deus fez uma promessa ao Abraão e fez uma promessa a Cristo. E a promessa é imutável, não pode mudar. Ele está agarrado, digamos assim, está amarrado à promessa, à palavra. Já vimos isso. Agora vê, Abraão ficou lá atrás porque ele já não está entre nós fisicamente. Mas quem é que está entre nós? Está Cristo. Não fisicamente, mas pelo seu Espírito. E agora, aqueles que estão em Cristo, agarre-se lá a Ele. Isso. A Carla representa você. Eu represento a nós todos. Represento aqueles que querem estar em Cristo.
quem está em Cristo está a usufruir da mesma promessa que foi feita a ele. Daí que se tornou co-herdeiro da promessa. Somos co-herdeiros da promessa. Ora, esta promessa diz assim: quem intentará acusação contra o escolhido? E agora Paulo diz: os escolhidos, porque quem está nele são os escolhidos. Quem intentará acusação? E agora diz assim: é Deus quem os justifica. Aquele que poderia ser o máximo de quem nos poderia condenar, deixou de ser o condenador, digamos assim, passou a ser o justificador. É Deus que nos justifica. Glória a Deus. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Veja só. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, ou o perigo, ou a espada, como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matador. Nós, cada vez que acordamos, enfrentamos todos os dias a morte. Mas cada dia que você ultrapassa, você venceu. Estamos em Cristo, glória a Deus. Estamos a vencer, estamos a ultrapassar. Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem os potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar do amor de Deus que está aonde? Onde é que está o amor de Deus? Em Cristo Jesus. Nós não somos condenados, não é por causa da sua linda cara, é por causa de Cristo. Porque Deus está a olhar para Cristo, está a olhar para aquilo que Ele prometeu a Cristo. E aqueles que estão ligados a Cristo, aqueles que estão ensopados no Evangelho, na palavra do Evangelho, esses que vivem o Evangelho, esses que amam a Cristo, esses que estão em Cristo, independentemente das falhas que possam ter, está aqui o amor de Deus que faz com que nada nos possa separar dele. Glória a Deus. Posso ouvir um amém? Podem sentar. Obrigado, Abrão. Glória a Deus. Eu quero terminar a dizer a vocês o seguinte, meus amados. Como é que nós podemos pôr em prática esta lição? Como é que eu posso aplicar esta lição ao meu dia a dia? Tantas maneiras. Por exemplo, um dos maiores problemas hoje no mundo é a falta de justiça. Os tribunais não funcionam, a justiça não funciona. Eu, por exemplo, esta semana fui operado para terminar a minha operação que tive ao rim, porque foi feita em duas fases. Na primeira fase eles desfaziam a pedra e depois teriam que retirar o tubo que tinham lá deixado. E por causa desta situação do Covid, porque parece que só quem está com Covid é que está doente no país, eu estava em listas de espera e estava a ver que o tubo que estava dentro de mim iria calcificar. Tive que ir ao privado para tirar isto, imagino. Mas se eu tivesse a nadar em dinheiro, lhe garanto que eu punha um processo em tribunal. O problema é que depois é que o processo vai andar 10, 15 anos. E a justiça não funciona. Então, ainda bem que não estou a nadar em dinheiro, porque lá está este meu pensamento, é um pensamento de querer lutar à força. De querer lutar e tinha os direitos de o fazer, não é que eu estivesse mal. Mas nós temos que nos lembrar que há um Deus, há um advogado que nos pode ajudar em tanta situação em que o dinheiro não consegue comprar, que não consegue resolver. Deus é o nosso advogado. E agora, numa destes estudos à quinta-feira, lembro-me, a Célia estava a falar acerca do trabalhador que perde os seus direitos salariais, mas que devíamos clamar a Deus. É mesmo verdade, irmãos. Sabe, há momentos na nossa vida que você não tem outra alternativa. Temos mesmo, não tem hipótese. A não ser Deus a defender a nossa causa.
Então o que é que a gente faz? Vamos a Deus e dizemos assim: Senhor, só Tu podes ajudar. Eu não sei como é que hei de fazer isto, só Tu mesmo podes me ajudar. Intercede por mim, Senhor. Ajuda-me. Se aquele patrão não me vai pagar, Tu vais-me arranjar outra maneira de me abençoar. E Deus arranja maneiras tremendas de nos abençoar. Se não foi por aquela pessoa, é por outra. Se não é aquela porta, é outra. Se não é aquela janela, é uma outra janela. Amém? Mas nós não podemos perder em vista que se alguma coisa não está a correr tão bem na nossa vida, por amor de Deus, não entre em condenação. Não fique com medo de Deus. Não esconda, não se esconda. Por exemplo, às vezes nós temos experiências que não correram bem. Sabe qual é a nossa tendência? É isolar-nos. É ficar sozinho. Não queremos falar com ninguém. E ficamos ali amarrados atrás de não sei o quê, do sol posto. E ficamos ali tristes a pensar que aquilo correu tudo tão mal, mas porquê a mim, ó Deus, o que é que eu tenho de mal? Será que já não me amas? Lá está, no fundo, vamos todos bater ao mesmo princípio que eu falei no início. Na verdade, estamos todos com medo de Deus. Há qualquer coisa que eu fiz que Deus não se agrada em mim. Provavelmente eu não consigo agradar a Deus. Há pessoas que ficam mesmo assim, ficam tão oprimidos no sentido assim, mas eu não estou a agradar a Deus. Então qual é a tendência? Quem pensa assim? Esconde-se, foge, não fala com ninguém. E é exatamente o oposto que você tem que fazer. É falar com as pessoas, é se dar com as pessoas. Aquilo não correu bem, faz o funeral daquilo e ergue a cabeça e segue em frente. Segue em frente. Aproxima-te de Deus, porque só Ele pode pelejar o teu caso. Para que é que vamos fugir dele? Ele é que tem a solução para nós. Para que é que nós vamos nos esconder dele quando ele é que pode ser aquele que nos pode salvar? Então não há como fugir. Bem que o David dizia assim no Salmo: por onde é que eu vou fugir? Se eu for para lá para o céu, tu lá estás. Se eu me esconder lá no inferno, também lá estás. Porque Deus está em todo lado. Ele sabe tudo. Mas Ele precisa de ver em ti e em mim esta ação. Assim como Jó. Jó estava completamente arrebentado. Mas Jó, sabe qual foi a vitória de Jó? Jó não fugiu de Deus. Jó não se escondeu de Deus. Mas, sabe o que é que Jó fez? Foi de uma lata tremenda. Porque na sua oração diz assim: Senhor, isto está difícil, não é? Mas agora vou-te dizer uma coisa. Tu passas a ser o meu advogado e és tu que vais me defender contra ti mesmo. Como é que é? Eu tenho que ser deste. Isto por palavras ditas pelo fidalgo, não é? Tens que me ajudar. E Deus o ajudou. Você vai ler os últimos capítulos de Jó. Diz que Jó ficou, creio que 7 vezes, não é? Deixa-me lá ver. Jó, vamos terminar então. Vamos ao último capítulo de Jó. E eu gosto imenso deste livro de Jó. Sabe, às vezes nós temos de ter esta ousadia a falar com Deus nas orações. Olha aqui, capítulo 42. Então respondeu Jó ao Senhor e disse: bem sei que tudo podes e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Quem é aquele, dizes tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso falei do que não entendia, coisas que para mim eram maravilhosíssimas e que eu não compreendia. Escuta-me, pois, e eu falarei, e eu te perguntarei, e tu ensina-me. Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora se veem os meus olhos. Agora te veem os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Sucedeu, pois, que acabando o Senhor de dizer a Jó aquelas palavras, o Senhor disse a Elifaz, o Temanita: a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus 2 amigos, porque não disseste de mim o que era. Lá está. Os amigos passaram uma imagem errada de Deus. O que era reto, como o meu servo Jó. Tomai, pois, 7 bezerros e 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó, e oferecei holocaustos por vós,
e o meu servo Jó orará por vós, porque deveras a ele aceitarei, para que eu vos não trate conforme a vossa loucura, porque vós não falaste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Então foram Elifaz, o Temanita, e Bildad, o Suíta, e Sofar, o Namatita, e fizeram como o Senhor lhes dissera, e o Senhor aceitou a face de Jó. E agora veja o versículo 10. E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou a Jó outro tanto, em dobro, e tudo quanto dantes possuía. Então vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs, e todos os quantos dantes o conheceram, e comeram com ele pão em sua casa. E se condoeram dele, e o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. E cada um deles lhe deu uma peça de dinheiro, e cada um pendente de ouro. E assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, porque teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, e 1.000 juntas de bois, e 1.000 jumentas, e tantos animais. Também teve 7 filhos e 3 filhas, e chamou o nome da primeira Gemima, etc. Irmãos, olhem para mim. Como é que Deus abençoou o Jó? Ele se usou de pessoas, usou-se da família, usou-se de amigos que o conheciam. Uns trouxeram dinheiro, outros trouxeram ouro, e Jó começou a restituir e a reconstruir a sua vida. E Deus o abençoou. Glória a Deus. Amém? E isto foi num tempo em que a revelação sobre Jesus era muito pouca. A revelação sobre a graça de Deus era muito pouca. Mas Jó, porque se manteve reto diante de Deus, ele próprio foi inspirado para orar como orou e para que Deus o pudesse abençoar como o abençoou. Amém? Glória a Deus. Pai, no nome de Jesus te quero agradecer de todo o meu coração por tudo aquilo que estás a fazer, Senhor, nas nossas vidas. Senhor, eu te quero agradecer porque tu és o nosso advogado. Tu és o nosso fiador, o fiador das nossas almas, o garante de que tu és conosco e que ninguém pode ser contra nós. Ninguém pode ser contra nós. Não há nada, não há criatura alguma que possa separar-nos do teu amor que está em Cristo Jesus e desse amor que tens para todos. Pai, eu te peço nesta época de Natal que tu abençoes todas as famílias da nossa igreja. Senhor, que esta revelação e estas verdades permaneçam fortes no nosso coração. Eu oro para que todo o sentimento de angústia, todo o sentimento de condenação, todo o medo que possa haver ainda acerca de ti, todo o medo que haja sobre maldições, o que quer que seja, retire esse peso dos nossos corações, Senhor. Para que em todos haja essa paz que abunde nos nossos corações, para que possamos viver com a certeza que tu és conosco e nada nos pode separar deste nosso relacionamento, Senhor.